Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom poder reencontrá-los. Este é o canal Crescer na Fé, o canal que estuda o Catecismo da Igreja Católica. Que gostoso a gente poder estar junto mais uma vez para conversarmos sobre as coisas de Deus. Hoje a gente vai continuar a tratar do assunto do pecado. A gente já começou a tratar disso na nossa aula passada e hoje a gente vai continuar. São temas fundamentais da nossa caminhada cristã católica e você precisa conhecer. É fundamental que a gente conheça melhor a nossa fé. Por isso, fique conosco. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de fazê-lo. Da mesma forma, acione o sininho para receber as notificações dos nossos lançamentos. Compartilhe estes conteúdos com a sua rede de contatos, seus amigos, parentes, seus irmãos de comunidade. E se você gostou disso que a gente vai tratar hoje, não deixe de dar aí o seu positivo. Combinado? Nós vamos agora à nossa vinheta e já retornamos. Não saia daí não. Muito bem, meus caros amigos, estamos de volta e no início dessa nossa conversa queremos fazer a nossa oração e eu convido você a rezar junto comigo. Vamos pedir ao Senhor Jesus que envie sobre todos nós a luz e a graça do seu Espírito, que nós possamos ser tocados pela graça de Deus e possamos acolher com docilidade tudo aquilo que Ele quer nos ensinar hoje. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem nos concedido. A vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros amigos, nas nossas aulas passadas, a gente começou a falar do Jardim do Éden, falamos do pecado e de como o pecado aconteceu nas vidas dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá no paraíso. E eu gostaria de relembrar alguns dos pontos que a gente conversou para a gente poder retomar na sequência esses assuntos. A primeira coisa que eu queria relembrar com vocês é que a criação de Deus é perfeita. Nada do que Deus criou foi feito com defeito. Não. Muito menos o homem. Nós vimos que, embora o maligno tenha participado desse processo com a tentação sobre Adão e Eva, na verdade foram eles, Adão e Eva, que escolheram, que disseram sim ao demônio e aceitaram pecar. A outra coisa que eu queria relembrar com vocês, e que a gente conversou aula passada, é que Deus nos criou com 3 grandes e maravilhosos dons. Lembram quais são eles? A inteligência, a vontade e a liberdade. Ao contrário dos animais que agem exclusivamente por instinto, o ser humano não. O ser humano usa a inteligência e usa a vontade para agir e são livres para fazer o que quiserem. Até mesmo pecar ele pode, se assim o desejar. A decisão é do homem. Essa é a liberdade dos filhos de Deus. E hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre o pecado original. E a primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que o pecado original não é história da carochinha ou historinha de criança lá na catequese. Não, é ponto de fé de nossa doutrina cristã. O pecado original foi um ato livre, consciente, deliberado do homem que não confiou em Deus e desobedeceu ao mandamento dele. E a gente viu que dali em diante todo pecado tornou-se uma desobediência a Deus e uma falta de confiança na bondade dele. O pecado deles não ficou sem consequências, infelizmente. Mal comparando,
É como quando eu compro um equipamento eletrônico de grande valor e muito sofisticado e que vem com um manual de instalação e de instruções bem grande, e o fabricante, então, do aparelho diz para mim, que sou consumidor, como eu devo ligar e usar aquele equipamento. Ele diz, por exemplo, que eu devo ligar o equipamento numa tomada de 110 volts. E eu, de maneira muito burra, ignorante, resolvo desobedecer a orientação e ligo no 220. O que vai acontecer? O equipamento vai queimar. A minha desobediência me fez perder um equipamento novinho. Quando Deus nos criou, minha gente, foi mais ou menos isso que aconteceu. Ele deu a nós uma série de regalias, de graças, de bênçãos, também trabalhos para serem realizados, como cuidar das coisas, dar nome aos animais, crescerem e multiplicarem-se. Mas ele também deixou uma orientação séria. Se vocês quiserem ser felizes, se vocês quiserem ser plenos, não se afastem de mim. Lembrem-se que vocês são dependentes de mim. Vocês são criaturas. Confiem em mim que sou o seu Criador. Mas a gente viu que o homem duvidou de Deus e quis fazer do seu modo. Quis ele mesmo, o homem, ser o seu próprio senhor do bem e do mal. Foi o pecado original. Pois é, sabemos que o homem foi tentado pelo diabo para desobedecer a Deus daquela forma. Tentado. E o que é uma tentação? Bem, uma tentação é uma sedução. E sedução não é uma violência, alguém que chega com um revólver na cara, nos obrigando a fazer ou não fazer alguma coisa. É assim que o diabo atua, pela sedução. O diabo não tem poder sobre nós, porque nós somos batizados e somos de Jesus Cristo. Mas o mal age pela sedução, pelo convencimento, pela mentira, que é a especialidade de Satanás. E, normalmente, o mal atua através de algumas portas que somos nós que deixamos abertas, viu? Querem ver algumas dessas portas? A soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula, a preguiça. São os conhecidos pecados capitais. São todas estas coisas portas de entrada para a ação do mal nas nossas vidas com as suas seduções. Ainda hoje, minha gente, são muitas as tentativas dos estudiosos, dos teólogos, para explicar de maneira mais clara e adequada o pecado original. E até é possível encontrar explicações diversas sobre esse tema. E o pecado original acaba ganhando uma importância ainda maior e uma importância, eu diria, extraordinária, porque diz respeito, primeiro, a cada um de nós. Todas as pessoas da Terra têm ou tiveram o pecado original. E também, em especial, porque o pecado original faz ligação direta com a salvação trazida por Jesus Cristo. Como? O fato é que Cristo morreu para nos salvar. E salvar do quê? Do pecado original. João Batista apontou para Jesus, a gente vê no início do Evangelho de São João, aponta para Jesus e falou: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Sim, o pecado do mundo, de todo o mundo. Lembrem-se, minha gente, do que nos falou São Paulo. Vocês se recordam? Todos pecaram e todos estão privados da salvação. Romanos 3:23. Essa é uma explicação para o fato de que o pecado de nossos primeiros pais se tornou o pecado de toda a humanidade. Mas por que é que Adão e Eva pecaram, hein? Bem, com a tentação do diabo, eles tinham dois caminhos possíveis. E com a liberdade que Deus lhes deu, eles tinham a oportunidade de ou escutar a Deus ou de escutar o tentador.
eles escolheram escutar o tentador, talvez em vista das vantagens que eles vislumbraram. Que vantagens são essas? A de serem ou se tornarem iguais a Deus. Foi a mentira que o demônio contou a eles. E por que é que Deus deixou? A resposta é porque Deus é absolutamente livre e dá a liberdade plena a toda a sua criação. A liberdade é a maior prova de amor. Desde os anjos que se rebelaram contra Deus, desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e também todos nós, o Senhor sempre espera que a sua criação faça a escolha, a opção por Ele. Ele não intervém, ele confia. Ele espera até o fim. É tão verdade isso que quando Jesus escolheu os seus apóstolos, ele chamou Judas Iscariotes, que foi o traidor, não é verdade? Será que Jesus não sabia que Judas faria o que fez? Por que então o convidou? Claro que Jesus sabia. Mas o amor e a liberdade fizeram com que Jesus desse até o último segundo de chance para que Judas se arrependesse de suas intenções e voltasse atrás. O martírio de Jesus foi o preço, não só do amor com que ele nos ama, mas também da confiança que ele tem em nós. Ele sabe do que é que nós somos capazes, mas espera plenamente que a gente não faça nada de errado e de nada que nos fará sofrer. E me dá as graças necessárias para tanto. Então, meus caros, o pecado original aconteceu e se chama original não é porque foi um pecado diferente ou, quem sabe, único. Não. É original porque foi o pecado das origens, do primeiro homem e da primeira mulher. E porque é um pecado das origens, ele é transmitido a todos os que nascem. Basta nascer e a marca do pecado já está lá, nele ou nela. É algo que passou a fazer parte da nossa humanidade. É inerente à nossa condição de ser deste mundo. O parágrafo 402 do Catecismo cita São Paulo quando diz que todos pecaram e que se por um só homem o pecado entrou no mundo, também por um só homem nós fomos salvos. E é verdade. É pelo mistério pascal de Cristo que nós fomos salvos e é pela graça do batismo que nós somos perdoados do pecado original. Pelo batismo. E o parágrafo 403 explica que essa inclinação para o mal que todos nós sentimos tem ligação direta com o pecado de Adão e Eva. Vocês sabiam disso? É a chamada concupiscência, ou seja, fomos salvos, fomos batizados, fomos perdoados, ficamos limpos daquela culpa, mas permanece em nós a concupiscência. E o que é que significa essa tal de concupiscência, hein? É a tendência que nós temos para sermos atraídos para o pecado. É um mal, portanto, não é? É o que falava São Paulo, que disse que sofria com um espinho na carne, e ele disse que ele era levado a fazer o mal que não queria e deixar de fazer o bem que desejava. É o que acontece também com a gente, não é verdade? Do nada, de repente, a gente é levado pela concupiscência e a gente peca. Não é assim que nós nos sentimos? Os parágrafos 404 e 405 reforçam que o pecado de Adão e Eva foi transmitido a toda a raça humana. Mas por que é que permaneceu então em nós essa concupiscência, hein? Por que Deus não tirou essas más tendências do nosso coração? Porque a partir daquela desobediência original a Deus, o homem, a partir de então, sempre terá que provar o seu amor a Deus. Sim, dali em diante, nós teremos sempre que fazer a opção por Deus, por amor a Ele.
A gente, por exemplo, vai ser tentado a tomar um caminho errado, mas por amor a Deus e por obediência a Ele, eu permaneço fiel ao Senhor. O mundo me chama a viver a luxúria, mas por amor a Deus eu escolho a pureza. A corrupção tornou-se prática recorrente nesse mundo de nossos dias, mas por amor a Deus eu escolho ser honesto, escolho não roubar. É um combate espiritual permanente. E assim eu tenho a oportunidade, através dessa vivência cotidiana de expressar o meu amor, eu tenho a oportunidade de dizer: Senhor, eu te amo. E eu faço isso de maneira livre, não por obrigação e muito menos por medo do inferno. Quer ver um exemplo? Eu não traio a minha esposa porque é proibido ou porque é pecado. Eu não traio porque a amo. O amor é a resposta contra o pecado, sempre. Santo Agostinho falava: ama e faze o que quiseres. E por falar em Santo Agostinho, no parágrafo 406, nós vemos que quem abordou e explicou a doutrina do pecado original foi Santo Agostinho, lá no século V, quando acontecia uma heresia, uma controvérsia pelagiana que existia naquele tempo. Pelágio, né? Por isso, pelagianismo, negava o pecado original, negava a corrupção da natureza humana. Para aquela turminha, né, do Pelágio, o pecado de Adão atingiu só a ele e não todo o gênero humano. Segundo eles, o pecado original não era diferente do pecado atual. E o que Adão e Eva fizeram foi tão somente dar um mau exemplo. E foi só esse mau exemplo que seria transmitido de geração em geração. Isso significava que a natureza humana não mudou de condição depois do pecado original, tendo permanecido intacta. É o que falava aquela heresia e que Santo Agostinho combateu. Bem, claro que Santo Agostinho questionou Pelágio e, perguntando a ele como pode o pecado original não ter acontecido se é totalmente visível, perceptível que a natureza humana tenha se viciado pelo pecado, como nos mostra as Escrituras? Isso não aconteceria se o pecado original não existisse. Também o Concílio de Trento, que foi realizado lá no século XVI, ele abordou essa questão do pecado original como uma resposta às teses de Martinho Lutero na Reforma Protestante. E o concílio, então, trouxe ensinamentos e definições importantíssimos. Os protestantes afirmavam que, em razão do pecado original, o homem não tem livre-arbítrio e não tem condições de evitar mais o pecado. E isso é um grande erro, e é algo muito sério e perigoso. Se eu não tenho a liberdade de dizer não ao pecado e não posso evitá-lo, então eu não tenho culpa. Não tenho culpa dos meus atos e nem dos meus pecados, eu estou, digamos, terceirizando esta culpa. A nossa fé católica, pelo contrário, nos ensina que mesmo após o pecado original, o homem não perdeu o livre-arbítrio, não. E, portanto, o homem tem responsabilidade por sua salvação. E tem, sim, também responsabilidade com a graça de Deus, que o homem tem que acolher e, através dessa graça, o homem pode dizer não para o pecado, e mais do que isso, eu diria que ele deve dizer não ao pecado. Jesus, meus caros, deu a maior prova de amor ao doar a sua própria vida por nós e o fez para nossa salvação. E nós provamos o nosso amor a Deus através da nossa fidelidade a Ele. É a nossa forma de dizer: te amo, Senhor. Apesar
de nós termos a liberdade de pecar, a gente tem que tentar ser fiel a Deus de todas as formas. Os parágrafos 407 até o 409 nos falam que nós estamos num duro combate. E é verdade, né? É uma luta espiritual que a gente está vivendo. E os tempos atuais mostram que essa luta está brava, está ferrenha. O diabo parece ter um certo domínio sobre o mundo. Vocês não acham isso também? São João, na primeira carta que ele escreveu, ele afirmou que sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz sob o maligno. Mas ele também afirmou que aquele que nasceu de Deus não peca. E o que é gerado de Deus se acautela e o maligno não o toca. Então, o mundo está dominado pelo maligno, mas quem é de Deus, o maligno não toca e esse não peca. Por fim, meus caros, os parágrafos 410 até o 412, nós aprendemos que Deus jamais nos abandonou, mesmo depois do pecado. Se o maligno chegou a cantar vitória depois do pecado de Adão e Eva, em Cristo nós nos tornamos mais do que vencedores. As graças que a gente recebeu a partir de Jesus imprimiram em nossos corações e nas nossas vidas o caráter dos filhos de Deus lavados pelo sangue do Cordeiro. Aliás, Santo Tomás de Aquino chegou a afirmar: ó feliz culpa que mereceu tão grande Salvador. Sim, nós estamos numa grande luta espiritual. Existe uma lenda que muitos de vocês já devem ter ouvido e que eu quero contar para a gente terminar essa nossa aula de hoje. Os anciãos de uma tribo indígena, conta a lenda, estavam preocupados com um dos garotos da tribo que, por se sentir injustiçado ou passar por algum problema, tornou-se um garoto muito agressivo. Então o avô daquele menino o trouxe para perto de si e começou a dizer: eu entendo a sua raiva. Há uma batalha terrível entre dois lobos que vivem dentro de nós. Esses dois lobos tentam dominar o nosso espírito. Um lobo é mau. Os seus dentes são fortes, ele sente raiva, inveja, ciúme, tristeza, cobiça, arrogância, pena de si, culpa, ressentimento, inferioridade, orgulho, ego. Já o outro é bom. O seu olhar é forte como a alegria, esperança, serenidade, paz, humildade, empatia, bondade, generosidade, verdade, perdão, compaixão, harmonia, fé. E o neto, então, olhando firmemente para o avô, perguntou: e qual é o lobo que vence essa batalha, hein? O velho índio respondeu: aquele que você alimenta. Pois é, minha gente, nas nossas vidas também é assim que acontece. Vence aquele que nós alimentamos. Se nós alimentamos a nossa parte de Deus, da graça, cuidando de tudo aquilo que Deus nos oferece, nós venceremos as tentações e venceremos o pecado. Mas se nós deixarmos as portas abertas e alimentarmos pela concupiscência as coisas do mal, então o pecado irá campear nas nossas vidas. Bem, era esse o conteúdo que nós tínhamos para esta oportunidade. Eu espero que todos vocês tenham gostado, viu? Não deixem de ler os parágrafos do catecismo que a gente refletiu hoje. Na sequência, eu vou deixar aí um roteirinho de leitura e de reflexão. Mas antes de me despedir, quero deixar um grande beijo para os meus filhos que estão assistindo este conteúdo lá do outro lado do mundo. Eles moram na Austrália. O Felipe, a esposa Júlia, que está esperando um bebê, e o Guilherme. Que Deus os abençoe muito. E aproveito também para mandar um beijo para o meu terceiro filho, o Edu, e a Amanda. Que Deus os abençoe para sempre, viu? Eu desejo a todos vocês, queridos amigos, que vocês fiquem na paz do Senhor Jesus. E não se esqueçam, hein? Inscrevam-se, curtam
e compartilhe. Um grande beijo a todos vocês.